Meus amores, bem-vindos. É com muito amor, muito prazer e muita honra que eu trago aqui para o canal Juva Lauer, comunicadora, fundadora do Mamilos, o meu podcast preferido do coração, que tem um trabalho lindo de construir pontes. E hoje eu estou trazendo você, Ju, e estou muito feliz da gente estar fazendo essa ponte para a gente conversar sobre talvez a primeira ponte que a gente tenha que construir, que é a para dentro, com a gente mesmo, né? Então, como é que eu vou aprender a construir uma ponte com o outro, a amar, a me conectar, a me relacionar, se eu não sei de onde eu estou partindo, ou se eu já estou achando que esse lugar que eu estou partindo é um lugar de desmerecimento, de menos-valia. Então, antes da gente fazer essa jornada ao encontro de alguém, o que que a gente tem que olhar aqui? Muito obrigada por estar aqui comigo. Que delícia esse convite, esse tema. Adorei, Carol. Um prazer estar com você aqui. Bora pro papo, que eu acho que isso rende assunto para mais de metro. Ju, vocês têm esse trabalho lindo, acho que é o slogan, né, do posicionamento do Mamilos, que é mais do que fazer pontos, construir pontes. E eu tenho um curso que chama O Resgate do Eu, onde eu busco trabalhar o amor próprio nessa perspectiva da autoaceitação, do acolhimento, porque acho que a gente vive em tempos que convidam as pessoas e falam: não, seja a sua melhor versão, se valorize, e a gente não se valida. Como é que a gente tem que olhar para a gente para poder fazer essa ponte com o outro, né? Para que a gente possa trabalhar essa comunicação para o outro, o que que eu preciso olhar de mim? Ó, Carol, o que eu posso te contar, eu não tenho formação psicanalítica, o que eu posso te contar é do meu percurso pessoal, né? E eu acho que assim, fiz análise em vezes diferentes, com profissionais com linhas diferentes. E quando eu cheguei na minha última analista, a que está comigo agora, eu lembro que eu falei para ela assim: olha, eu mudei muito depois de fazer terapia. A terapia me fez conseguir entender quais são os meus gatilhos, olhar para a realidade como se eu tivesse com óculos, né? Antes eu não enxergava as coisas, muito super míope. Eu enxergo as forças que estão se relacionando, porém eu não consigo mudar. O que que eu estava dizendo? Que eu enxergo a casca de banana, mas toda vez eu vou cair. E aí isso me deixa mais angustiada ainda, porque eu fico mais revoltada, eu fico mais triste, porque eu vejo que eu tô caindo nas mesmas coisas, que eu repito padrões e tal. Então, vamos lá, a terapia só me trouxe sofrimento, porque eu tô mais consciente e tô sofrendo mais. Aí, o convite que ela me fez foi de que a gente fizesse as coisas de um outro lugar. E se eu cheguei nela falando que eu entendi tudo, mas nada muda, o caminho da mudança passava pelo sentir. Eu não precisava entender nada mais. Não é um conceito novo, não é uma verdade que vai, nossa, mudou minha vida. Não, é viver de outro jeito, experimentar as coisas de outro jeito. E eu falava muito para ela isso no início, eu não sei fazer de outro jeito, eu só sei entender as coisas, eu só sei ler, eu só sei pesquisar, eu só sei analisar. Eu não sei de outro jeito. Então, esse relato de uma pessoa que tinha muita dificuldade no sentir, em acreditar no sofrimento, em ler a vida a partir dos seus sentimentos, em validar os seus sentimentos. Como que uma pessoa deste lugar vai conseguir ler os sentimentos dos outros, responder aos sentimentos dos outros, validar os sentimentos dos outros? É muito, muito difícil. As emoções, eu estou falando, né? Então, eu acho que o meu percurso de como é que a gente se aceita veio muito mais de observar de um lugar sem julgamento como que eu agia e enxergar que isso era um jeito de tantos outros possíveis, sem essa necessidade de comparar com uma régua. Eu acho que isso vem muito da comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta fala: oi, existe um padrão ouro para as coisas? Existe uma regra do Inmetro que determina, olha, organizado, 2,5 mols é igual a pessoa organizada. Abaixo disso é desorganizada. Acima de 5 mols é uma pessoa que é neurótica, neurótica por organização. Não existe esse padrão. Então, como é que a gente fica colocando esses rótulos nos outros e na gente? Porque o padrão é sempre
o ideal que a gente formou, e cada pessoa tem o seu ideal. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu aqui com meu marido, são duas pessoas que têm cada um seu ideal diferente. A gente brigando toda hora, porque não quero que deixe a bermuda no chão, não quero que deixe a chave na mesa, não quero que deixe o copo na pia, né? Tampo, mas qual é a lógica? A lógica é tampo limpo. Não pode ter tampo, não pode ter o tampo da mesa, não pode ter o tampo da pia, não pode ter nada coisa. Aí eu tropecei no TikTok num vídeo hilário, engraçadíssimo, de um cara que fez uma música para a mulher dele, pedindo que a casa não fosse um catálogo da IKEA, não virasse o Pinterest, é uma Maravilhoso. casa, as pessoas moram ali. Por favor, eu só quero encontrar as coisas no lugar que eu deixei. É só uma chave, deixa ela estar aqui. Eu deixei na mesa porque eu queria pegar quando eu saísse. E ele vai fazendo piada com as situações e são exatamente as mesmas coisas que eu tiro do lugar e tal. E foi muito legal, por quê? Porque esse mudar a perspectiva. Então, o que é certo? O que é uma boa casa? O que é uma casa organizada? Eu vou ter o meu padrão, ele vai ter o padrão dele. Quando a gente consegue entender que isso não é estanque, não é igual o valor da gravidade, que tem um valor, e se não for aquilo, não é, e mesmo assim a gravidade em cada planeta é diferente. Mas vamos lá. Na Terra, a gravidade, a gente começa a ver, tá bom, então se eu sou desse jeito, existem milhares de outros jeitos de ser, talvez eu possa experimentar outros jeitos, ou talvez tudo bem eu ser assim. Tudo bem ser desse jeito e não ser um ideal. Porque a gente fica tentando, né? Eu cheguei lá querendo me colocar numa caixinha. Eu tenho que ser mais calma, eu tenho que ser mais gentil, eu tenho que ser mais. Enquanto eu tentei me, entre aspas, consertar para ser o que eu achava que eu deveria ser, que é o que eu recebi, né, desde pequenininha, de que o que era certo, o que era bom, o que era desejável, eu só fiquei muito frustrada, porque eu sou o que eu sou, né? Eu sou uma pessoa. Quando eu pude ser quem eu sou, eu fui mudando aos poucos. E todas aquelas coisas que me incomodavam, hoje não me incomodam mais. Um pouco porque eu me desloquei, porque sem tanta pressão eu consegui ser mais eu, e outro tanto porque não me incomoda mais que eu seja humana, e que eu seja incoerente, e que eu seja estúpida às vezes, e que eu seja infantil às vezes, que eu seja mesquinha às vezes. Eu sou uma pessoa, eu não sou um personagem de quadrinho, entendeu? Que é plano, que tem só o lado bonito, solar, gentil, amoroso, paciente, né? Não, eu sou um ser humano, cheio de conflitos. A sua pergunta é como é que a gente pode aprender a se aceitar? Eu acho que isso é uma prática diária de desconstrução de um monte de regras que a gente recebeu, de que se você não tirasse A na prova, você estava defeituoso, de que se você não fosse elogiado pela sua avó porque você está de cabelo arrumado, você é defeituoso, de que se você não foi pontual, você é defeituoso. Enfim, a gente recebe informações ao nosso redor de milhares de pessoas, instituições, e dizendo que a gente tem que se conformar, que não tá bom, muda, não tá bom, muda. E tem um monte de coisa que a gente não internaliza e um monte de coisa que a gente aceita. A gente cria a nossa própria regra, ninguém nos deu. A gente criou uma regra do que deveria, quem deveria ser a Carol. A Carol só é aceitável se ela for de um determinado jeito. Quando a gente começa a ter consciência de qual é essa regra e de quanto ela nos aprisiona e de quanto, por nos aprisionar, ela faz a gente ser o carrasco dos outros, porque a gente está presa. Quando a gente toma consciência disso, eu acho que vai deslocando, vai mudando, né? A gente vai experienciando ser de outro jeito. Te ouvindo falar, fiquei pensando que a gente vive num paradoxo que é, então eu tô sempre achando que eu preciso mudar, porque alguém me ensinou isso, né? Então, os nossos cuidadores, a maioria de nós teve cuidadores que invalidou o nosso ser e o nosso sentir. Tá, mas você é manhosa demais, mas você chora demais, então você não pode, né? Você tem que inibir. Você é carente demais, ou você é carinhosa demais, ai, grudenta. Então, você tem que conter isso o tempo inteiro. E aí você fica esperando que um parceiro ou uma amiga, ou um chefe, valide quem você é, para aí você poder ser quem você é. Só que você também não está mostrando quem você é para essa pessoa, porque você aprendeu que ele só vai te amar se você melhorar isso que é seu defeito. Logo, mesmo que você consiga esse vínculo, você não vai se sentir confortável, porque você conseguiu performando algo, então você não construiu uma ponte.
né? Você tá ali para cair. Fica difícil, né? A vida, quanto mais a gente vai engessando esses papéis, mais fica difícil a gente manter essa carapuça o tempo inteiro. Eu só vou, por ser mãe, eu vou adicionar, quando você fala os cuidadores, eu acho que a gente é moldado o tempo inteiro por todo mundo com quem a gente se relaciona. Então, no grupo da escola, a gente teve um papel, as professoras nos deram um papel, os nossos chefes nos deram um papel, os nossos grupos de amigos depois nos deram papéis. Então, acho que a gente vai recebendo essas informações, os pais são um dos fatores que interfere de fora para dentro para tentar nos conformar, mas não são os únicos e nem sei se são os mais definitivos, sabe? Eu acho que tem muita coisa nesse caldo, entendeu? E como a gente interpreta o que a gente recebeu em cada momento da vida também é muito próprio, né? Então, acho que tem uma coisa que a minha terapeuta fala que eu acho que é muito bonito, que é ela me convidou para fazer uma travessia. Isso sempre me emociona. Ela me deu o livro para ler do, acho que é Michel Serre, Filosofia Mestiça, e que ele está falando de uma travessia que é você é do homem-rã, que você sai de um ponto e vai para o outro ponto. Quando você se joga no rio, você não sabe para onde você está indo, não tem como ver o que que você vai ser. No meio da travessia, quando você não consegue ver nem uma margem nem a outra, como que você sabe qual é o seu referencial? Só pode ser um, você. E eu acho que esse é o caminho da desconstrução que faz você se aceitar. Você sair de quem te pariu, sociedade, relacionamentos, família, o que for, sair dessas marcações do que deveria ser e ir para uma outra. Mas qual outra, Carol? Não sei. Como é que eu posso fazer uma travessia em destino de não sei? Porque quando você se distanciar o suficiente da margem, você vai entender que o único referencial possível é o seu, é interno. Você vai olhar para dentro de você e encontrar esse norte. Então, é uma travessia em direção a você ser quem você realmente é. E eu acho que isso é muito, muito, muito bonito, muito complexo. Não acho que isso seja uma teoria, isso é uma vivência. É uma vivência de deixando para trás essa margem e a cada dia se apropriando um pouquinho mais de si. Do que é próprio, do que é da Carol, o que é a minha voz, o que é o meu jeito de ser no mundo, o que é meu jeito de ver as coisas, como é meu jeito de sentir o mundo, de responder ao mundo. Isso é meu, não pode ser ruim. Sem estar certo ou errado, né? Só ser meu. Exato, não é superior a ninguém. É só o É meu, esse é o tão meu jeito. lindo isso que você falou, eu fiquei imaginando essa figura, né, no meio do rio, e daí você perceber que você não vai se afogar. Outro dia uma aluna falou uma coisa que eu achei tão bonito, ela falou: "Nossa, eu sempre tive uma relação com uma mãe muito crítica e que invalidava todo o meu sentir". Ela falou: "Eu decidi dar um tempo". Ela falou: "Não rompi, mas assim, eu não tenho ligado todo dia, não estou passando todo fim de semana lá". E de repente eu me vi muito menos dependente dela do que ela mesma dizia que eu era. Então, acho que esse movimento de se ver como próprio referencial faz a gente encontrar forças que talvez muito tempo a gente achou que não tinha, porque as pessoas o tempo inteiro falaram que a gente dependia delas, ou dependia do grande emprego, ou do grande marido, ou daquele enorme grupo de amigos, e de repente você fala: nossa, tá tudo bem. E mesmo quando não tá, eu consigo minimamente me acolher e não me afogar no meu próprio sofrimento, né? Ó, o livro é Filosofia Mestiça, eu vou ler esse trechinho, é bem pequenininho, ó. Nada confere mais sentido do que mudar de sentido. Relatarei por meio de imagens a lembrança da mutação. Ninguém sabe nadar de fato antes de ter atravessado, sozinho, um rio largo e impetuoso. Só existe chão em piscina, território para pedestres em massa. Parta, mergulhe. Depois de ter deixado a margem, você continuará durante algum tempo muito mais perto dela do que da outra à sua frente. Tempo bastante, pelo menos, para que seu corpo se aplique ao cálculo e silenciosamente reflita que ainda pode voltar. É quando a gente está naquela travessia, a gente fica tentando voltar. Até um certo limiar, você conserva essa segurança, o mesmo que dizer que ainda não partiu. Do outro lado da aventura, o pé confia na aproximação, desde que tenha ultrapassado um segundo limiar. Você está tão próximo da margem que pode dizer que já chegou. É quando a gente já está apropriado de si. Margem direita ou esquerda, não importa. Nos dois casos, terra ou chão. Você não nada, espera para andar.
como quem salta, decola e atinge o chão, mas não permanece em voo. Ao contrário, o nadador sabe que um segundo rio corre neste que todo mundo vê, entre os dois limiares, atrás ou à frente, dos quais qualquer segurança desapareceram. Ali ele abandona toda a referência. É no meio, é ali que você se encontra. É ali que a referência é você. Nossa, maravilhoso isso. É lindo, né? E pegando esse meio, eu fico pensando como a gente exercitar esse meio nos nossos vínculos de afeto. Porque eu sinto que a gente aprende que o amor se dá muito por afinidade, né? Então, quando a gente é criança, a melhor amiga, vocês gostam das mesmas coisas, vocês se vestem igual e vão para os mesmos lugares e dormem juntas na mesma cabana. E aí depois você trabalha numa equipe, de repente você tem mais afinidade com a sua chefe porque vocês duas são veganas e fazem esporte. E na relação amorosa é a mesma coisa, a gente tenta buscar as similaridades e vai jogando no seguro. Só que aí, de repente, você discorda da pessoa. De repente, tem um traço que vocês não têm nada a ver. E eu sinto que muitas vezes a gente cala esse entrar no nosso rio porque a gente tem medo da pessoa estar mais próxima de alguém que está exatamente na margem, como ela, que não existirá. Como a gente cria esse amor que é menos refém de ser um espelho do outro e pode conviver com esse aproximar e afastar? Eu acho, Carol, que isso, na verdade, não é estanque. Como tudo na vida, o equilíbrio é um movimento. Então, isso é um movimento de contrai e expande. Então, com qualquer duas pessoas do mundo, você vai ter coisas similares e coisas diferentes. O que é similar nos aproxima, o que é diferente nos afasta. É a gente que decide o que é mais importante. Eu acho que numa relação madura e mais longa, seja com irmão, mãe, marido, melhor amiga, colega de trabalho, a gente vai ter momentos em que a gente vai se alegrar muito no que a gente tem em comum e vai ter momentos em que a gente vai se irritar muito com o que é diferente. E aí depende do quanto a gente quer investir nessas relações. Nesse meu processo de olhar para mim de um outro jeito, eu tinha algumas coisas que eu fui me dando conta de uma rigidez muito grande, né? O meu marido é muito diferente de mim e isso dá muitos conflitos. Nessa fase, eu olhava para ele como um antropólogo que chega numa aldeia desconhecida pelos humanos, sabe? Eu olhava como ele responde para as mesmas coisas que eu falava, ah, acho que é isso que ela estava falando. Eu não preciso de ser sim. Olha só, ele só diz não. Ele sempre diz não. O ponto de partida dele é não. Ele sempre, sempre, sempre fala não. Você pode buscar não, ele vai lá e faz depois. Mas ele sempre fala não. Porque esse é o jeito dele responder, o meu é outro. Mas porque ele estava ali, eu conseguia ficar olhando. Olha, quem fala não faz assim, quem fala não sente assim, provoca isso nas pessoas, as pessoas respondem desse jeito. E aí eu posso tentar fazer um pouco. Eu não quero ser ele, mas eu posso trazer um tempero disso aqui. Uma amiga minha que é uma pessoa mais sedutora, aí eu olho, como que eu entro no lugar? Eu entro assim. Como que ela entra no lugar? Como que ela fala? Como ela se move? Como que ela causa impacto nas pessoas? Como ela se sente? Da onde que vem isso? E aí isso é interessante, porque o diferente do outro, a alteridade, é a única coisa que me permite sair da prisão de mim. Porque é muito lindo o que a gente falou, que é só eu sou quem eu sou no mundo. Eu sou o único representante, embaixador do meu jeito no mundo. Isso tem algum valor. Mas já pensou se a gente ficasse preso no ego? Preso nesse jeito, estanque? Não é sobre isso. Não é sobre ser estanque, né? Então eu posso ser um explorador e olhar com curiosidade outros jeitos de ser no mundo e ver o que, que me encanta, o que, que me interessa, o que, que me é possível, porque tem coisas que eu vou achar lindíssimas e não vão me ser possíveis. Não tenho essa flexibilidade, não alcanço, nunca serei. Mas tem coisas que pode. Então eu acho que esse interesse pelo outro nasce também da gente ter interesse por nós, né? Quando eu aceito que eu posso ser assim no mundo, eu dou autorização para os outros que estão ao meu redor também serem do jeito deles. E aí, se eu posso ser assim e ele pode ser assado, eu posso ter curiosidade e interesse nesta troca e me encantar por isso. E a diferença é deixar de ser irritante e passar a ser interessante. E não só deixar de ser irritante, como deixar de ser frustrante, né? Porque eu vejo Uhum. muito nas pessoas que me escrevem um olhar de, mas não era o que eu esperava. Tá bom, mas você foi se encontrar com as suas expectativas ou com aquela outra pessoa?
não foi como você esperava, mas foi bom. Porque às vezes a gente fica quase que querendo dirigir os encontros, as viagens, você já faz um roteiro inteiro e cada vez que aquilo não corresponde à sua expectativa, você diminui o valor daquela pessoa, sem entender que isso diz sobre a sua expectativa, e não sobre a ausência de interesse, a ausência de presença do outro. Eu até fiz uma análise do After Sun, eu fiquei muito mexida. Para mim, tem um negócio, né, sem dar spoiler, mas essa relação desse pai com essa filha é um encontro possível, e tem tantas coisas que dão errado, o hotel tá em reforma, e ela perde a máscara de mergulho, e tem umas horas de silêncio, mas eles estão lá juntos. E quantas Uhum, vezes a gente não se afasta de alguém porque ela não está agindo como eu esperava? E ao fazer isso, eu acho que eu me desautorizo a ser eu também, né? Porque eu fico uhum. pensando, será que eu estou agindo como a pessoa esperava? Eu estou muito atravessada por essa questão da expectativa, porque eu perdi meu pai, esse ano, Ah, meus e sentimentos. obrigada. E eu acho que a gente teve uma relação muito difícil, assim, porque eu sofri alienação parental no início da vida, então eu fui conviver com ele, eu tinha 15 anos, e tanto ele quanto eu são pessoas muito românticas, e a gente tinha uma idealização muito grande do que seria uma relação pai e filha. E se ele tinha esse desejo e eu também, quando a gente se relacionava, a gente queria ir para esse lugar, ignorando que 15 anos ele não fez parte da minha vida. E, assim, nesse lugar não era possível, entendeu? A gente podia chegar em outros lugares. Nesse não, entendeu? Então, acho que foi um movimento bonito, porque a gente sempre tentou se encontrar, mas a gente deixou de viver o que era possível muitas vezes, porque a gente queria chegar no que não era, entendeu? Então, isso é uma coisa assim, num momento em que ele morreu, deixou de importar para mim tudo que ele não me deu. E valeu tudo que ele me deu, tudo que foi possível. Teve muito valor para mim. E aí eu fico olhando para outras relações da vida, que às vezes, o seu filho. Mas ele podia ser assim, podia ser assim. Sim, mas ele é assim. Esse é o seu filho possível. Se relacione com o seu filho possível. A minha mãe ficou. Minha mãe com uma pessoa muito machucada pela vida, muito. E que me deu possibilidades infinitamente melhores de vida do que as que ela recebeu. Só por aí, já, tipo, devia beijar o chão que ela pisa, entendeu? Então, pelas marcas que as pessoas nos fazem, mas ela podia isso, não podia, né? Porque ela pode o que ela entregou. Isso é o que pode, isso é o que tem para hoje. O que que a gente pode construir com as pessoas de carne e osso que estão na nossa frente? E eu acho que tem muito, de novo, desse lugar de quando você olha para você com amor e com aceitação de que, não, eu podia ser isso, eu podia. Não, não, mas eu sou isso aqui é o que eu sou, né? Quando eu aceito isso, talvez eu aceite que o meu chefe é o que ele é, que minha mãe é o que ela é, e que relação que a gente pode construir com isso, não a relação idealizada, mas a relação possível, cara, que vale a pena, de gente com gente, não é romance, entendeu? É a vida real. E entender. Tem uma coisa que eu ouvi muito vocês falarem também, né? Que acho que isso vem da CNV, de a gente ir aprendendo a diferenciar necessidade e desejo. Quando a gente fala, Uhum. ele poderia ser assim, isso é meu desejo. Talvez não seja a minha necessidade. E talvez tenham necessidades minhas que essa pessoa não possa suprir. Eu sempre falo, por exemplo, meu pai não é bom de passar a mão na cabeça, de colo. Ele não Uhum. era, nunca foi. Tipo, a gente tem uma relação muito próxima, mas ele não é da palavra. Ele é da ação. Eu brinco que tipo, eu era adolescente que eu levava a bronca do você tá passando mal nos primeiros porres. E eu não tinha, eu perdi minha mãe, eu era pequena, eu não tinha a mãe que dava o remédio o chá de boldo e o pai que dava bronca, só tinha bronca. Então não Uhum. adianta eu seguir pedindo colo para uma pessoa que é ruim de colo. Eu posso pedir outras coisas, né? O quanto Exato. também às vezes a gente não destrói ou estressa relações porque a gente está direcionando uma necessidade nossa para uma pessoa que não pode atender, E- mas que poderia dar outras coisas, ou porque eu Isso. estou confundindo necessidade e desejo. Perguntei um monte de coisa, acho que queria voltar Não, para mas eu acho que antes. é super isso, Carol. É assim, ó. Não é porque ele não me dá isso que ele não é um bom pai. É o que ele pode me dar. Porque, cara, é isso, entendeu? É isso, é o que ele pode te dar. Isso não quer dizer também, porque quando eu falo, né, dessa relação idealizada, eu não vou ter o maior vínculo do mundo com meu pai, não vou, cara.
tem uma série de coisas que atravessam as nossas relações que não ia dar, não ia chegar nisso aí, entendeu? Então, talvez é isso. Com o teu pai, porque não tem o colo, não tem o afago, talvez a relação seja mais distante, mais protocolar. Isso não quer dizer que não seja uma boa relação. Não, e Não nem é, quer, né? Daí eu fico entende? pensando, por exemplo, eu lembro logo quando abriu as coisas da pandemia, eu fui fazer um Bom Dia Óbvios com a Marcela Ceribelli ao vivo, era um monte de mulher num evento, tava o meu pai e a namorada, sabe, assim, sentadinho, Fofo. só tinham jovens e ele foi do outro lado da cidade assistir. É o jeito dele de demonstrar, sabe? Daí eu fui dar uma primeira entrevista na TV, a namorada dele me mandou um print de uma televisão. Quem te mandou? Seu pai ligou a televisão na Copa do Trabalho para assistir você, Lindo, sabe? Então, lindo. é assim, pô, Então, Carol, mas se a gente tem o gabarito, vamos voltar para o Imetro. Do que um pai deveria fazer e como é que a gente faz esse gabarito? A gente pinça comportamentos, ações de uma gama enorme de pais, só o melhor e forma um ideal que não existe. Ele tem que me ligar, ele tem que ser gentil, ele tem que isso, ele tem que, né? Um monte de coisa. Se o seu pai não gabaritar, ele tá faltando, ele tá devendo. E como você vai para esse encontro, já é mais ressentido, já é mais magoado. Então isso quer dizer que ele não se importa, então isso quer dizer que ele não gosta. É muito uma outra perspectiva quando ninguém te deve nada. Nada mesmo, de verdade, nada, ninguém te deve nada, entendeu? E aí você pode olhar com carinho e apreço para cada coisa que a pessoa te traz, porque cada coisa é uma oferta, né? Porque você poderia passar desapercebido esse gesto de carinho do print da tela, se você estivesse esperando alguma coisa específica, o checklist, entendeu? Mas por que que ele não foi? Mas por que que ele não me ligou? Mas por que ele não contou para tia Maria? Por que que ele não, entendeu? nossa, Quando Ju, você é está tão esperando o que importante. você quer, aí a pessoa não passa nessa prova, porque ninguém passa nessa prova, nem você passaria. Esquece o gabarito para você e para os outros e olha para o que existe, a pessoa real na sua frente. Isso é muito importante você falar, principalmente pensando que assim, muita gente que assiste a gente tem grandes questões de relações amorosas. E eu fico profundamente incomodada com esse discurso ressentido, que é assim, principalmente das mulheres, de que os caras não querem nada com nada, e que eles são os babacas, e que homem é tudo igual. Cara, assim, tem muita gente babaca e muita gente legal, mas tá Uhum. tão num lugar inflamado, nós versus eles, que não existe encontro possível. E as pessoas se aproximam muito para se você tem um inimigo comum, né? Então, assim, não por acaso tem esses movimentos de ódio, misoginia, tipo Red Pill, porque as mulheres são as bruxas, como tem quando todas as mulheres se juntam para falar que os caras são os babacas, Homem também é um fazendo inimigo omisse. comum, Uhum, né? total. Então, como a gente sai desse lugar também defendido para poder criar relações amorosas possíveis? Porque, tudo bem, a gente não é obrigado a estar num casamento, num namoro infeliz, mas será que a gente também não está infeliz porque eu estou esperando a minha própria edição do Príncipe Encantado? Então, tem um livro que você já deve ter falado algumas vezes aqui, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Eu acho ele muito bonito porque ele traz uma perspectiva muito poética de como o amor é uma experiência completa em si. Ele não precisa ser respondido. Quando eu amo a sua existência no mundo e o fato de que eu possa ter qualquer contato com você me alegra. Me alegra se eu puder te trazer uma coisa para comer, me alegra se eu puder estar no mesmo lugar que você e eu ver você sorrir. E isso, assim, é uma graça da vida, uma graça, entenda assim, uma dádiva da vida, que nesse mundo tão grande alguém tenha me tocado. Porque a pessoa despertou em você, você não tem como despertar sozinho, despertou aquilo, e aí que você seja grato por isso. Que lindo! E você observa como que isso age no seu corpo. Quando a pessoa chega, que formigamento que dá. E que lindo! Você não fez nada por isso. A pessoa despertou, que bonito. E aí você dá uma dádiva para elas. Ela pode não tá nem aí, e não importa, entendeu? Esse livro é de pessoas que amaram porque elas amaram e amaram profundamente. E quando você está desse lugar que não é defendido, coisas bonitas podem acontecer. Então, ele fala de pessoas muito sofridas, muito solitárias, muito machucadas pela vida, e que, quando se encontram com esse lugar generoso, fazem conexões bonitas, assim. E eu acredito muito nisso. Acho que, assim, quando a gente quer tirar alguma coisa do amor, ele foge. Quando a gente tem muito para oferecer, ele se abre para gente. Maravilhoso. Que a gente possa se abrir, se oferecer mais. Uma honra ter você aqui.
Gente, muito obrigada. Adorei estar com vocês hoje. Beijo, Ju.